Imagina um lugar onde o tempo simplesmente parou. Uma ilha que existe fora do nosso mundo, como um eco da pré-história. Os moradores de lá vivem hoje exatamente como nossos ancestrais viviam há 60 mil anos. Eles não têm a menor ideia de tudo o que aconteceu no mundo desde então. Chegar perto é ilegal. O governo da Índia criou uma barreira invisível de quase 10 quilômetros ao redor da ilha. E se alguém desrespeita essa regra, bom, a punição não é uma multa, é uma viagem só de ida. Essa é a Ilha Sentinela do Norte, um lugar que voltou a chocar o mundo em 2018 por um motivo trágico. Investigar histórias como esta nos cantos mais isolados do planeta é o que a gente faz por aqui. Se você curte esse tipo de mistério, já se inscreve para não perder as próximas. John Allen Shaw estava obcecado. Ele ignorou todas as leis, todos os avisos. Pagou pescadores para levá-lo até lá, escondido. Assim que ele botou o pé na areia, a recepção foi imediata. Uma chuva de flechas. O destino dele foi selado ali, na praia. O corpo nunca foi encontrado. E a pergunta que ecoou pelo mundo foi uma só. Por quê? Por que essa hostilidade tão extrema? Para achar a resposta, a gente precisa voltar no tempo. Muito antes de 2018. Precisamos ir até a origem, ao momento em que a semente da desconfiança foi plantada. O ano é 1880. O Império Britânico dominava a região. E um oficial colonial, Maurice Vidal Portman, decidiu que queria estudar os nativos da ilha. Só que essa frase esconde o horror da situação. O tal estudo de Portman não foi um convite, foi um sequestro. A expedição dele levou à força um casal de idosos e 4 crianças. Longe de casa, expostos ao mundo estranho, os 2 adultos ficaram doentes muito rápido e não resistiram. As crianças foram devolvidas à ilha com um monte de presentes, mas provavelmente levaram junto trauma e uma ameaça invisível. Esse foi o primeiro aperto de mão com o mundo exterior. E aquele desastre em 1880 foi só o primeiro capítulo. O século XX inteiro foi uma sequência de encontros forçados, e cada um deles reforçava a mesma mensagem para os sentineleses: o mundo lá fora é uma ameaça. Essa linha do tempo mostra um padrão bem claro. Um fugitivo em 1896, pescadores em 2006, todos tiveram um destino terrível. Mas 2 histórias se destacam: a de uma expedição famosa e a de um navio que deu muito, muito azar. Em 1974, uma equipe da National Geographic tentou uma abordagem, digamos, amigável. Deixaram vários presentes na praia: um porco, cocos, alguns brinquedos. A resposta veio na forma de flechas. Uma delas acertou o diretor do filme. E o mais curioso, dos presentes eles só levaram os cocos e umas panelas de alumínio. Um recado bem direto sobre o que eles valorizam e o que eles rejeitam. 7 anos depois, o caos. O navio Primrose encalha nos recifes durante uma tempestade. A tripulação ficou dias assistindo apavorada, os guerreiros na praia construindo barcos e preparando armas. Eles estavam só esperando o mar acalmar para atacar. Foi um pedido de socorro desesperado por rádio que salvou a vida deles. Um helicóptero chegou e resgatou todo mundo no último minuto. E aqui vem a grande ironia. O navio, um símbolo do nosso mundo, ficou lá, abandonado. E para a tribo, ele se tornou uma mina de metal, um recurso que não existe na ilha. Sem querer, aquele naufrágio os empurrou da Idade da Pedra para a própria versão deles da Idade do Metal. Com todo esse histórico de violência, parecia que a história só tinha um final possível, né? Mas no início dos anos 90, algo quebrou completamente o padrão. Aconteceu um breve, mas extraordinário momento de paz. Uma equipe de antropólogos indianos, liderada por Teni Pandit, tentou uma tática diferente. Ao invés de desembarcar, eles só chegavam de barco e deixavam cocos boiando na água como um presente. E eles repetiram isso por anos, sem forçar contato, só oferecendo. Até que, em 1991, veio a surpresa. A antropóloga Madhumala Chattopadhyay, a primeira mulher nessas expedições, estava no barco. E nesse dia, os guerreiros se aproximaram sem armas. Eles pegaram os cocos diretamente das mãos da equipe. Pela primeira e única vez na história, uma ponte de confiança foi construída. Mas se o contato pacífico era possível, por que o governo indiano decidiu proibir tudo e isolar a ilha de vez? A resposta é que o maior perigo não vem da ponta de uma flecha. Vem de algo que a gente nem consegue ver. A lei de não contato é muito clara. A ilha é um santuário intocável, e a ideia não é proteger o mundo da tribo. É exatamente o contrário: proteger a tribo do nosso mundo.
E os motivos são esses. O mais crítico de todos, as ameaças silenciosas. O sistema de defesa do corpo deles é uma página em branco. Uma gripe comum para a gente é só um resfriado. Para eles, poderia dizimar a população inteira. Além disso, o contato destruiria a cultura, o modo de vida e a autonomia deles para sempre. Para entender o tamanho do risco, basta olhar para o lado. A tribo vizinha, os Jarauá, vive sob a mesma lei de proteção. Só que a ilha deles é mais acessível. O resultado? Construíram estradas, o contato foi inevitável e a população deles sofreu um declínio devastador. No fim das contas, a geografia traiçoeira da ilha, com seus recifes, é o verdadeiro escudo dos sentineleses. E tudo isso nos traz de volta para os dias de hoje. Protegidos pela lei e pela natureza, os sentineleses continuam vivendo no mundo deles. Mas a pergunta que fica é: por quanto tempo? Ninguém faz a menor ideia de quantos eles são. As estimativas variam de um jeito absurdo, de 15 a 500 pessoas. Essa incerteza só prova o quanto a gente não sabe nada sobre eles e o quão frágil é a existência dessa tribo. Tem uma frase do sertanista brasileiro Sidney Possuelo, um dos maiores especialistas em povos isolados, que resume tudo perfeitamente. A partir do momento em que se faz contato, inicia-se o processo de destruição do universo deles. É direto e a mais pura verdade. E é por isso que a gente termina com uma pergunta no ar. No mundo com satélites, drones e uma curiosidade sem limites, um povo pode de fato escolher ficar de fora?